Pedro, tu me amas, agapau? Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, o discípulo amado, capítulo 21. Vamos encerrar hoje o livro de João e eu vou já explicar para você, Belém, a diferença entre agapau e filéu. Não saia daí, aproveite esse momento da vinheta para se inscrever no canal e para compartilhar no grupo da família, entre os seus amigos, entre os seus irmãos, sua classe de EBD, sua célula, sua congregação. Sejam bem-vindos. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Essa já é a segunda série da nossa leitura da Bíblia. Já lemos uma vez, estamos lendo novamente e vamos ler e explicar a Bíblia Sagrada até Jesus voltar, até que volte o Salvador. Aleluia. Vamos que vamos, queridos. Olha, eu tenho uma novidade para vocês aqui nesse cronograma, tá? Eu estou testando os horários do YouTube, né? 17 e 19 são bons horários para mim, mas às vezes não é bom para muita gente. E também, independente do horário que eu fizer a live, vai ficar gravado. Algumas pessoas têm dificuldade de achar. Se você digitar João 21, João Neres, vai aparecer minha live. Se você digitar lendo e explicando a Bíblia, vai aparecer meu canal. Se você digitar João Neres. Mas se for um versículo específico, Levítico, um capítulo específico, Levítico 27. Se você digitar Levítico 27, João Neres, Neres é N-E-R-E-S, como está aí na legenda, você vai achar o canal, vai achar aquele capítulo, tá bom? E além disso, estão todos os livros organizados numa playlist. Então, enquanto eu estou ministrando, vai aparecer uma enquete aí para você, porque eu pretendo, amanhã, 16 de janeiro, começar também no horário da manhã. Então, eu vou tirar das 19. Amanhã, no mesmo horário, hoje está acabando João, amanhã nós vamos terminar a epístola nós vamos terminar hoje o Evangelho de João e amanhã vamos começar a primeira epístola de João, o discípulo amado. Então, amanhã de tarde, 17 horas, 1 João. E de manhã, ou 9 ou 11, nós vamos começar com Gênesis, tá bom? Gênesis está aí na frente, mas eu vou fazer essa intercalação. Vou ler Gênesis de manhã e as epístolas de João à tarde. E vamos prosseguindo. Conforme eu ler o livro, João hoje eu estou marcando como lido, e conforme nós lermos eu vou marcando aí nesse cronograma para nós nos atualizar, tá bom? João capítulo 21, versículo 1, vamos que vamos, deixa eu colocar o meu auxiliar aqui, João Neres 2, glória a Deus, Pai do Senhor, João Neres 2, a paz do Senhor. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Interessante que Jesus, quando apareceu a primeira vez, foi também junto ao mar. Foi no momento de pescaria, ok? Aí Jesus aparece aqui segunda vez, no momento de pescaria que não deveria mais ser. Porque quando Jesus chamou, Jesus disse: Pedro, Tiago, João, venham após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. E olha o que aconteceu nesse momento. Nós estamos vindo do momento em que Jesus morreu, já ressuscitou, apareceu, mas Pedro ainda não foi tratado. Pedro correu para o túmulo, mas ele não estava no túmulo. Quando ele apareceu a segunda vez, Jesus chama Tomé, que não creu porque não estava presente no culto, quando ele apareceu a primeira vez. Jesus perdoa Tomé, atravessa a parede de novo, depois de comer pão e peixe, e vai embora. E Pedro fica, como diz o carioca aqui, na pista. Na pista. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez, os discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Aí João vai contar a história.
Estavam juntos Simão Pedro, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, ex-incrédulo, agora crente, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. Bem, eu faço uma pausa aqui, porque na primeira série da live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, quando eu cheguei em João 21, versículo 2, me deu um travamento. Porque eu falei, para Jesus, espera aí. Eu falei ao vivo, eu estava fazendo ao vivo, e eu disse, espera aí, Natanael não era um dos 12. E quando eu disse aquilo, a minha mente ficou turbada. Eu falei, meu Deus, Natanael não é dos 12? Por que Natanael não é um dos 12? Natanael foi chamado no capítulo 1 de João, quando foi chamado Pedro, André, seu irmão Filipe, lembra? Os primeiros discípulos. E Natanael, te vi debaixo da figueira, eis aí um israelita em quem não há dolo, coisas maiores que essa, pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Jesus disse, vem e vê. Natanael estava lá. E quando acabou a live, eu fui desesperado verificar o texto. E eu falei, Senhor, por que Natanael não é um dos 12? Eu falei certo ou falei errado? E eu realmente tinha falado certo. Natanael não é um dos 12. E aí eu aprendi uma grande coisa aqui, uma grande lição. Eu falei, meu Deus, esse homem estava no capítulo 1 e está no capítulo 21 de João. Esse homem pegou o início e o fim do ministério de Jesus. Esse homem estava entre os primeiros e entre os últimos. Esse homem foi testemunho de grandes milagres. Ele é um anônimo. Natanael. Que homem. Ele está aqui, num grupo seleto. Vamos contar? Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, mais 2, 5, e mais 2, 7. Então, dos 12, ali tinham 7, sendo que desses 7, 1 era Natanael, que não era dos 12. Curioso, né? Curioso e maravilhoso, porque mostra que Natanael, mesmo sem título, mesmo sem ser apóstolo, mesmo sem ser escolhido entre os 12, ele estava ali, sempre com Jesus. Tem gente que não tem título, tem gente que não tem carteira de pastor, tem gente que não tem credencial de convenção, mas está ali, como Natanael, sempre com Jesus. Simão, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, lugar onde ele realizou o primeiro milagre. Natanael estava nos melhores, gente. Meu Deus. Em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho. Caná da Galileia. Que homem esse Natanael. Aprendi essa daqui. Guarde para você também essa curiosidade. E quando nós chegarmos no céu, eu vou perguntar a Jesus, por que você não escolheu Natanael no lugar do Judas, né? E por que Pedro, depois de Judas trair, não escolheu Natanael para entrar no lugar de Judas? Também não sabendo. Vou perguntar, irmão Pedro, onde você estava com a cabeça? Que fez um sorteio. No sorteio quem ganhou foi Matias, não fez nada. Quem perdeu foi Barnabé, que ganhou Paulo. Parece que Deus já tinha escolhido Paulo para ser o substituto. Mas Pedro fez um sorteio santo lá e ganhou Matias, que não aparece em nada. Vamos lá. Vamos continuar, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, disse-lhes, ou seja, Simão disse a todos, aos 7 que estavam ali. 7, inclusive, ele, né? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, nada apanharam. Pedro, você não aprendeu, né? Mas critique Pedro quem quiser.
Fale mal quem quiser falar de Pedro. Ele tem altos e baixos, ele é sanguíneo, mas ele é posicionado. E ele tem uma liderança forte. Ele disse, vou pescar. Os 6 disseram, nós vamos contigo. Entendeu? Ele tinha liderança. Vou pescar aqui significa, meus amigos, joguei a toalha. Eu disse que não ia negá-lo, neguei. Eu disse que não ia deixar ele subir a cruz, ele foi, eu não fiz nada, sou covarde. E quando ele apareceu, não tive tempo de pedir perdão, ele perdoou Tomé e eu estou aqui. Quer saber de uma? Vou pescar. Acabou para mim. Eu pensava que era forte, mas eu sou fraco. Eu sou um covarde. Vou voltar para a minha vidinha, mais ou menos, de pescador. E lá foi. Quando ele disse, vou pescar, os amigos disseram, calma, Pedro, nós vamos contigo. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Eita glória! Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Tem hora que Jesus chega e nós não conhecemos ou reconhecemos que é Ele. Jesus não foi no templo, porque Pedro também não estava lá. Jesus não foi na catedral. Jesus foi na praia. Jesus vai onde o discípulo está, onde o pecador está, onde aquele que precisa de uma visita está. A Bíblia não manda as ovelhas irem ao pastor, manda o pastor procurarem as ovelhas. O bom pastor está procurando o seu discípulo líder, o pastor da igreja. Ele chamou Pedro para ser o cabeça. Ele chamou Pedro, Tiago e João. Não é João, Tiago e Pedro. Quando a Bíblia diz Pedro, Tiago e João, é porque é uma hierarquia. E agora, sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Falou, vou atrás de Pedro. Vou procurar meu amigo. Saber o que aconteceu, porque ele me negou. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. Pensaram que era um pedinte. Pensaram que era alguém pedindo comida. Às vezes as pessoas nos pedem, né? E nós achamos que é um qualquer. Pode ser Jesus, naquele mendigo, naquele pedinte. Muitas vezes nós negamos. Deus tenha misericórdia de nós. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Aleluia. Nesse momento, algo diferente aconteceu. Lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa, ele mandou lançar a rede do lado direito. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, eita, João abençoado, aquele discípulo a quem Jesus amava, João estava ligado, disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Nu aqui não quer dizer totalmente pelado, ele estava com roupa de pescador, né? Estava à vontade. Ele cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Eu entendo que Pedro estava desesperado por perdão. Digo eu, não o Senhor, é minha avaliação. Ele estava desesperado para se encontrar com o Senhor Jesus. E eu vou já dizer por quê. Os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Estavam distantes da terra, cerca de 600 metros, vamos colocar aí, ou até menos, levando a rede cheia de peixe.
Logo que desceram para a praia, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Bem, eles trouxeram os peixes, mas quando chegaram na praia, já tinha comida pronta. Desceram para a terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus reservou para eles peixe e pão. Jesus vai criar um ambiente de perdão aqui para restaurar o pastor Pedro, que o negou. Disse-lhe Jesus: trazei-me agora dos peixes que... Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Ou seja, para completar a nossa alimentação. Simão Pedro puxou... Simão Pedro puxou... Estou lendo errado. Simão Pedro subiu e puxou a rede. Me ajuda aí, João Neres. Pronto. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Dizem alguns historiadores, teólogos, missiólogos, que 153 era o número de nações que existia naquela época. Então, profeticamente, Jesus estava dizendo: eu te chamei para ganhar as nações. Eu te chamei para ser pescador de homens. O que você está fazendo aí de novo, nessa vidinha mais ou menos? Montou a empresa de novo. Eu te chamei para o ministério. 153 grandes peixes. E a rede não se rompia, e significa milagre sobrenatural. Disse-lhes Jesus: vinde comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Sabendo que era o Senhor. Aleluia. Que interessante, né? Vamos lá? Versículo 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe separadamente o peixe. Deixa eu só voltar um versículo aqui, só para conferir uma coisa, tá bom? Espera aí, 1, 2, 3. Já volto lá. Mais na frente está o versículo que eu quero. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Ou seja, eles sentaram numa espécie de célula, em círculo, e Jesus: peixe, pão, peixe, pão. Natanael, Pedro, Tiago, João, Tomé, ex-incrédulo, agora crente, toma um pedaço. E aí foi. E a reunião prosseguiu. E já era a terceira vez. Pronto, está aqui o versículo que eu queria. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Opa, aqui está o versículo que eu queria. Terceira vez. Queridos, quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Essa é a terceira vez. Jesus não apareceu. Quando apareceu a primeira vez, Pedro deve ter levantado o dedinho. Quando levantou o dedinho, ele atravessou a parede e foi embora. Ele ficou ali aflito, ele precisava de perdão. Segunda vez, ele entrou no domingo seguinte, perdoou Tomé. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Ele comeu um pouquinho, atravessou a parede. As portas estavam fechadas. E foi embora. E Pedro está desesperado. Então, ele negou 3 vezes. Jesus só aparece a ele na terceira vez. E Jesus vai perguntar para ele agora 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Vamos lá? E depois, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Minha gente, Pedro é o pastor da igreja. Jesus criou um ambiente igual ao ambiente que ele negou. Ele negou aonde mesmo? Na beira de uma fogueira. Agora a fogueira está acesa. Jesus aparece pela terceira vez e vai perguntar 3 vezes: tu me ama? Só que aqui tem um trocadilho no grego, porque eu já li o texto, eu não sou especialista na língua, mas dá para interpretar a palavra. Eu fiz no Seminário Batista do Sul do Brasil, grego 1, 2 e 3, hebraico 1, 2 e 3. E aqui a palavra diz assim, Jesus disse: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Essa palavra aqui é agapau, vem de ágape, amor sacrificial, amor verdadeiro. Tu me amas agapau? Aí Pedro dizia: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu, amor fraternal. Porque como Pedro diria que ama agapau se ele negou dias atrás? Mas Jesus está dizendo: tudo bem, Pedro, apacenta os meus cordeiros, ou seja, você vai ser restaurado agora. Toma peixe, toma pão. Se tivesse ministério de louvor naquela célula de Jesus, naquele pequeno grupo, você cantaria: puxa aí um louvor. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Quem impedirá? Mais peixe, Pedro. Pode o vento soprar, ela pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, Pedrão, ninguém impedirá. Tá gostoso, Pedro? Peixe na brasa? Aleluia. Eu que preparei. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Outra coisa, irmãos, aqui para destacar: Jesus não chamou ele de Pedro. Pedro é Petros, ou Cefas, em aramaico. Era assim que Jesus chamava Pedro. Paulo chama de Cefas, Paulo chama em aramaico. Jesus chama de Pedro. Jesus disse: teu nome não será Simão, porque Simão é cana levada pelo vento. Teu nome vai ser pedra, rocha. Você vai ser firme. Você não vai ser mais vacilão. Cana levada pelo vento. Você não vai ser mais Maria, vai com as outras. Mas nesse momento, como Deus enfrentou Jacó no val de Jaboque, botou a espada na coxa e disse: qual é o teu nome, rapaz? Ele tinha dito há 20 anos atrás que o nome dele era Esaú. Qual o teu nome? Aí ele disse: meu nome é Jacó. Sou Jacó mesmo. Suplantador mesmo. Jesus está fazendo a mesma coisa. Tu me amas, agapau? Pedro diz: eu te amo, filéu. Jesus diz: tudo bem, apacente as minhas ovelhas. Não se frustrarão. Natanael dá um abraço nele. Não se frustrarão. Aleluia. Os planos de Deus, quem impedirá? João, dá um abraço de amor nele. Pedro, tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Mas aqui, queridos, está o mistério dos mistérios. O versículo 17 diz: disse-lhes Jesus terceira vez. Quantas vezes você negou, Pedro? 3. Você negou, Pedro? Na beira da fogueira, assim, aquela empregada estava me entregando. Ele xingou a mulher. A Bíblia diz que ele espraguejou, porque ela entregou. Você era um deles, sim. Até a tua voz te denuncia. E ele negou. Disse-lhe terceira vez. Não chamou de Pedro, chamou de Simão, o nome anterior. O nome de quando ele não era crente. Entendeu? Simão, filho de Jonas, que você desistiu do ministério, você veio pescar. Eu te fiz pescador de homens 3 anos.
Você voltou a pescar? É sério? Vou te chamar de novo de Simão. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aleluia. Aí aqui, amados, lá no original tá, tu me amas, Filéu. Tu me amas assim, como você está dizendo? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se existe esse trocadilho, Jesus disse, tu me amas agapau, ele disse, eu te amo filéu. Tu me amas agapau, eu te amo filéu. Amor fraternal, amor de irmão. Eu não sou tão santo assim, eu neguei na hora que eu vi aqueles soldados com aquelas espadas, aqueles cavalos, eu fraquejei, tive medo. Mas Jesus disse, tu me amas, filéu, tu me amas como irmão? Ele disse, sim. Em outras palavras, tu é fraco, mas ama. Você caiu, mas ama? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, toma de volta, Pedro, teu ministério. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te dando o ministério de volta. Versículo 18 diz assim, na verdade, eu te digo, Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Morte de cruz. A tradição, Eusébio de Cesareia, pai da história da igreja, pai da história eclesiástica, diz que ele morreu de cabeça para baixo. Disse, não sou digno de morrer como mestre. Jesus estava falando disso aqui. E disse isto, significando de que morte havia de glorificar a Deus. Olha aí, explicando. Disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Se levantou e disse, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu, olha aqui, ele ficou preocupado com João. Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Pedro viu João e ficou preocupado. Ele está me chamando para eu continuar pastor da igreja. E João, olha só. Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? E João, espera aí, Senhor, para tudo. Eu neguei. O Tomé era incrédulo. O Judas traiu. Os outros queriam descer fogo do céu e matar todo mundo. Filipe não te conhecia. Pediu para mostrar o Pai. Mas João está aí. Discípulo amado, inclinava a cabeça no teu ombro. O que é que vai ser dele? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, explicando para ele, tinha algo diferente para João. Muitos pensaram que João não morreria até Jesus voltar. E eles achavam que Jesus voltaria naqueles dias, antes do ano 100. Mas não era isso. Jesus estava dizendo outra coisa, né? Jesus disse, importa que ele fique até que eu venha. O que te importa aqui? Segue-me tu. Divulgou-se, pois entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Bem, Jesus vai aparecer para João lá em Apocalipse, e essa história nós vamos contar no último livro dessa live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. João é aquele que estava ao pé da cruz, foi quem viu o Cristo crucificado, viu o Cristo glorificado, viu o Cristo da cruz e o Cristo do trono, viu o Cristo desfigurado e o Cristo coroado de glória. Aleluia. Ele tem uma chamada especial. Pedro foi chamado para ser pastor e Jesus não se engana quando ele chama. Ele foi atrás e resgatou
O Pedro magoado com ele mesmo porque tinha negado, mas fez ele confessar: eu te amo, apesar das minhas fraquezas. Se o Senhor me aceitar no ministério assim, fraco, mas amando, aleluia, eu quero. Jesus disse: tá bom, Pedro, não se importe com João, você vai apacentar essa igreja. Versículo 24. Esse é o discípulo que Jesus amava. Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro e o nome dele é João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João capítulo 21, terminamos o primeiro livro dessa nova série da live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Vamos ler a partir de amanhã também o livro de Gênesis de manhã e a primeira epístola de João, nesse horário das 17 horas. Pai, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos que têm assistido, que possam ser restaurados como Pedro, possam ser abençoados como Pedro, como João, como Natanael e aqueles 7 que ali estavam. Que a tua bênção seja sobre nós. Abençoe o Brasil, tem misericórdia da nossa nação, abençoe a nação de Israel, e esse pacto de bênção que nós temos jamais seja quebrado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.